Tudo bem, gente? Retomando. Tudo bom, então vamos lá. Eutanásia passiva, autorização do familiar. Eutanásia ativa, minha própria autorização. Não se esqueçam que nesses dois casos, só é realizada a eutanásia em pacientes terminais chamados fora de possibilidades terapêuticas, submetidos a tratamentos paliativos. Tudo bem? Tranquilo? Vamos seguir então. Tudo bom. Vamos lá. Além da eutanásia, há outra forma também de direito à morte, que é o suicídio assistido. Tudo bem? Vocês chegaram a assistir aquele filme, foi uma choradeira danada, meio romântico, né? Meio drama. Romance está sempre ligado com drama, né? Aquela questão shakespeariana. Muito bem. É aquele filme chamado Como Eu Era Antes de Te Conhecer, que mostra um cara bonitão, ele era jovem, atlético, praticava esportes radicais e no meio dessas práticas ele sofre um acidente e fica numa condição de tetraplegia, correto? Então ele só consegue mover a cabeça, então do corpo, do pescoço para baixo, ele está paralítico. Tudo bem, aí ele conhece uma moça, parece que é a cuidadora dele, e ele quer, dentro de uma dada situação, porque a doença dele, a condição, não a doença, né, mas a condição física é muito dolorosa, recorre muito sofrimento, né? Então é uma questão complicada. E ele decide, daí a aula, o direito à morte, ele decide não viver mais. E ele opta pelo suicídio, correto? Assistido. Porque vejam bem, a gente inclusive, vocês assistiram uma aula sobre setembro, né? O Setembro Amarelo, que é todo um assunto aí de prevenção ao suicídio, etc. Então, aqui nós já estamos falando de um outro lugar, não é? Do lugar de quem é um paciente terminal que decide não viver mais. E ele vai encontrar em alguns países, como a Suíça, por exemplo, vocês viram que esse rapaz ele tem que viajar para outro país. Depois a gente vai falar até de algumas situações de pessoas que querem exercer o direito de não viver mais e são proibidas pela legislação, porque não é só uma questão religiosa, não é só uma questão moral, mas também é uma questão legal, uma questão de justiça, sendo que aqui no Brasil a justiça não permite, correto? Então, muito bem. O que é o suicídio assistido? Porque eu vou falar algo aqui, tá? Por favor, entre aspas, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a essa questão, mas o suicídio, a prática do suicídio, tentar contra a própria vida, não é um exercício fácil. Não só do ponto de vista emocional, psíquico, existencial, mas é um exercício complicado também dentro de um aspecto mecânico, né? do modo operandis do suicídio. Tanto é que muitos vão tentar o suicídio e não vão conseguir. Teve um caso de uma moça, isso foi noticiado aqui no Brasil também, uma moça lá nos Estados Unidos, adolescente, teve um término de um relacionamento, ela pegou a arma do pai, uma escopeta, colocou aqui no queixo e disparou a escopeta. O tiro arrancou o rosto dela, arrancou toda essa parte do rosto, um pedaço do tecido cerebral, etc. Ficou cega, teve vários comprometimentos e
sem falar do rosto todo deformado contigo. Sobreviveu. Já passou por mais de 20 cirurgias, está viva até hoje. Quer dizer, o que eu quero é que vocês entendam. Se matar, mesmo aquele paciente que quer se matar, ele, nesse caso, o hospital, o profissional da saúde, ele dá todo um aporte para que esse suicídio ele seja exercido, tá? Ou seja, daí o direito à morte. Mas, professor, qual a diferença entre suicídio assistido e eutanásia? Principalmente a ativa. Vejam bem, na eutanásia, o profissional de medicina, é lógico que isso também é um direito do profissional, você não vai obrigar o profissional a exercer a eutanásia, nem para participar do suicídio assistido, mas nesse lugar, o profissional de saúde, ele na eutanásia, ele vai aplicar no paciente uma droga que vai levá-lo à morte. Isso na eutanásia. Então, na eutanásia, por exemplo, eu sou um paciente terminal. Eu recebo um medicamento que vai me matar. Beleza? Isso é a eutanásia. Tá? Eu tive uma situação em que, por exemplo, eu estava com um cachorrinho, inclusive era um cãozinho que eu tinha dado para minha filha mais velha, Débora, mas era meu praticamente, porque eu que tomava conta, eu que levava para tosar, eu que cuidava, eu que dava banho, quer dizer, acabou, né? Já viu, né? Acontece. Ele envelheceu, ele estava com quase 17 anos, envelheceu e adoeceu gravemente. Então ele estava sentindo muitas dores, defecando, urinando no próprio corpo, ele já não tinha controle da sua psicomotricidade. Então, levei ele numa veterinária da família, ela constatou que realmente o quadro dele era irreversível, estava em sofrimento. Então, o procedimento de eutanásia foi realizado. Então, a médica veterinária, ela aplicou uma droga que o levou à morte. Então ele foi dormindo, batimento cardíaco foi desacelerando, ele foi dormindo, até que dormiu e morreu. O coração parou de bater, ele parou de respirar, morreu ali tranquilo. Então ele sofreu a eutanásia. No caso, como é um animal, uma eutanásia passiva, tá? Todos os animais sofrem eutanásia passiva, porque afinal o animal ele não consegue deliberar sobre o que ele quer, tá? Eu quero morrer. Não, então isso sabemos que é impossível, pelo menos é o que sabemos até agora. Então, ele sofreu eutanásia, quer dizer, alguém aplicou uma droga que levou ele à morte. No caso do suicídio assistido, o médico, ele te prescreve um medicamento, você vai a um hospital, ele te prescreve um medicamento. Então, quer dizer, o suicídio, gente, assistido, ele só pode ser ativo, tá? Só pode ser ativo. Então, quer dizer, vamos supor, você recebe um diagnóstico que você tem uma doença terminal. Né? Ou você está em um sofrimento muito grande, irreversível, pelo menos aos olhos da ciência. Então, você vai até um médico, ele vai dar um diagnóstico, exames e tudo mais, e comprova o seu quadro. Então, o profissional de medicina, ele vai te prescrever um medicamento que irá te matar. Beleza? Você pega esse medicamento no hospital, ou você compra, vai para sua casa. Lá você, liga a Netflix, assiste sua série favorita,
toca uma música que você gosta e você toma o remédio, prescrito pelo médico. Então, neste caso, é o chamado suicídio assistido. Beleza? Professor, é permitido no Brasil? Não, não é permitido no Brasil. Então eu disse, nós vamos ver o que é permitido no Brasil agora. Então nós já vimos eutanásia passiva e ativa e o suicídio assistido, que só pode ser ativo. Tudo bem? Muito bom, vamos seguir. Então, vamos falar agora sobre a distanásia. O que é a tal da distanásia? Anotaram aí? Distanásia. Vocês estão vendo que tem tudo ligado com a morte, né? Thanatos, distanásia, Deus da morte. O que é a distanásia? É a prolongação, esse dis quer dizer a prolongação, o prolongamento da vida ou de uma subvida. Então o que acontece com a distanásia e por que a distanásia ela é tão criticada, inclusive no Brasil? Porque vejam bem, vamos pegar um exemplo. Tem um paciente que tem 90 anos, beleza? Uma senhora de 90 anos de idade, com câncer, metástase, beleza? Quer dizer, o câncer se espalhou pelo corpo dela, tá? E ela está em sofrimento. Tudo bem? É lógico que nós sabemos da nossa cultura, do apego familiar, da questão religiosa, de você pensar na possibilidade do milagre. Nós sabemos disso tudo, mas vamos lá. Essa senhora, então, de 90 anos, muito idosa, debilitada, câncer espalhado pelo corpo, metástase. Tudo bem, ela está internada, inconsciente, num leito de UTI, terapia intensiva, beleza? Então, muito bom. O que vai acontecer? Ela sofre uma parada cardíaca e morre. A equipe vai lá e ressuscita ela, uma vez, duas vezes, e ela está no leito de UTI, sem considerar que é um leito particular, que UTI é caríssima. Tá? Então o que vai acontecer? Um médico, ele convence a família para fazer uma cirurgia nessa senhora, que a cirurgia pode prolongar mais a vida dela. A pergunta que eu faço, sinceramente, a todos vocês: para quê? Para que a família vai prolongar o sofrimento, a vida ou a sobrevida de uma senhora de 90 anos, inconsciente, no leito de UTI, e por que impor uma cirurgia, mais sofrimento a essa pessoa? Então esse procedimento é chamado distanásia. Quer dizer, eu faço de tudo através de medicamentos, através de maquinários, através de tecnologias hospitalares, tecnologias de saúde, e mantenho essa pessoa viva por mais uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses. Pergunto, qual o sentido disso? Ah, mas é minha avó, eu não quero despedir, eu não aceito a morte dela, então eu mantenho essa pessoa aqui, correto? Então esse procedimento é um procedimento muito questionável, mas muito aplicado no Brasil. Distanásia, o prolongamento de uma sobrevida, de uma vida em sofrimento, correto? Beleza? Há tecnologia para isso? Sim. Só um caso aqui. Uma colega de trabalho, uma professora muito querida minha, o pai, ele diabético, foi internado. Aí o pai não tinha plano de saúde,
tinha lá uma pequena frota de caminhões, tinha lá uma fazendinha, uma chácara, umas casas, foi internado na UTI. E a família, todo mundo sabe que um leito de UTI é caríssimo, é muito caro, né? São milhares ali por dia, fora os medicamentos, fora o extra, né? Então a família ali vendendo caminhão, vendendo chácara, vendendo fazenda, vendendo casa, para custear o tratamento do pai. Um belo dia ela chegou na sala dos professores e a gente perguntou como é que tá o seu pai e tal. Ela disse, tá mal, já amputou uma perna, vai ter que amputar uma outra perna, tá inconsciente, mantido ali sob sedativos. Eu olhei para ela e disse, fulana, seu pai está morto. Ele está morto já. Então quer dizer, ele já morreu, estão mantendo ele vivo. Foi dito e feito. O dinheiro acabou, passou 2 dias, ele morreu. Então, por favor, tá? Cada caso é cada caso, não vamos generalizar, mas a distanásia é um procedimento muito questionável, porque a morte, ela precisa ser vista com naturalidade. Então eu sei de todo esse aspecto aí, eu vivenciei isso com a minha irmã, com a minha mãe, com esse sentimento do impossível. A gente entende tudo isso, mas até que ponto eu quero compartilhar isso com vocês, até que ponto a gente não está sendo egoísta, até que ponto a família não está se apegando tanto a esse parente que está em sofrimento e a gente está fazendo ele sofrer mais ainda. Será que não é a hora de despedir? Beleza? Eu vou interromper o vídeo e a gente vai retomar, tudo bem?